De acordo com uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o total de brasileiros endividados chegou a 74% em setembro, mês passado. 1,1 ponto percentual, minha gente, acima do verificado em agosto. Para dar algumas dicas de como as famílias podem sair do vermelho, eu recebo aqui na nossa casa a planejadora financeira Ana Cláudia Viana. Aninha, seja bem-vinda ao Santa Receita. Por favor, sente aqui com a gente. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá. Aninha, conta pra gente, acho que é uma coisa que todo mundo, quando a gente faz essa pergunta, né? Você tem algumas dívidas, como é que tá a sua vida financeira? O povo fala assim, eu só tô trabalhando para pagar boleto. É mais ou menos isso, não é? Infelizmente, segundo as pesquisas, 60 milhões de brasileiros estão endividados no Brasil. Ai, é muita Infelizmente. Coisa. E é triste isso, porque eu acho que quando a gente começa a sentir que, por exemplo, você está trabalhando e não consegue quitar sua dívida, e aí você vai fazendo mais, vira meio que uma bola de neve, não vira? Vira, isso. Os super endividados. Então precisa ter vários cuidados antes de você chegar nesse ponto, de virar um super endividado. Quando que a gente consegue entender que a gente tem dívidas, mas assim, tá o começo, que a gente já consegue, de repente, melhorar essa situação? Existe uma fórmula super simples de calcular o grau do seu endividamento, que é pegar o valor total da sua dívida, dividir pelo valor total da sua receita, do seu ganho, das suas entradas, multiplicado por 100. Então, até 30% de dívidas, essa dívida mensal ela compromete 30% da sua renda mensal, ainda tudo bem, tá ok. Acima de 30%, de 31% até 40%, opa, alerta laranja aí, né? Temos que colocar um pé no freio, rever os conceitos, pensar numa outra forma de entrada de dinheiro, e acima de 41% aí já é o super endividado, aí é crítico, né? Então, quando a gente faz parcelas, pequenininhas parcelas, cabe no bolso, eu tenho que imaginar que eu estou vendendo o meu tempo futuro, não é só a parcelinha. Eu estou vendendo o meu dia de trabalho, eu já estou me comprometendo no futuro por aquela parcela, né? Então, eu vou trabalhar para pagar algo que eu já fiz. E dependendo do que eu comprei, do que eu consumi, né, que virou essas parcelas, às vezes nem existe mais. Como é o caso de alimentação, né? Você comeu, você já não tem mais aquele bem, né? E às vezes você parcelou aí o restaurante ou o supermercado 2, 3 vezes no cartão. Então, você já não tem mais o bem que você comprou, mas você tem as parcelas futuras, ou seja, você já comprometeu dias e horas de trabalho futuro para pagar aquela conta. Ai, ai, ai. E olha, a gente resolveu fazer o quê? Perguntas das pessoas. Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta, que é do Diego de Oliveira. Vamos lá para a pergunta do Diego. Estou endividado, o que eu devo fazer? E aí? Está endividado. Diego já está endividado. É a lista, né? Primeiro, quantos por cento esse endividamento dele corresponde à receita? Isso é importante, né? A gente saber se ele está no 30, se ele está entre 31 e 40, ou se ele já está acima de 40%, porque são estratégias e métodos diferentes para cada um. Até 30%, como eu disse, está saudável, se estiver em dia, ainda está tudo bem, né? Sabendo que eu já tenho 30%, não devo adquirir novas dívidas, nem novas parcelas, né? Já sei que já estou ali no meu limite. Agora, se eu estou entre 31 e 40, aí que eu não devo mesmo. Aí eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para ter uma renda extra. Como que eu posso ter um rendimento extra para que eu consiga quitar essas dívidas o mais rápido possível. A ideia sempre é quitar. Isso, negociar as dívidas, né? Para ter o desconto de juros, encargos de mora e etc. Dependendo de que tipo de dívida nós estamos falando,
as taxas são altíssimas, né? Então aí o seu dinheiro é queimado, né? Ai, Ninguém que dó. pega dinheiro e taca fogo, né? Por que a gente vai fazer isso com juros? E a gente faz isso sem perceber, Né? não é? Agora a gente vai para a pergunta do Fábio. Qual a diferença entre endividado, superendividado e inadimplente? Legal, legal. Isso, como eu disse, o endividado até 30%, ok, é saudável. Então, as dívidas não é ruim. Às vezes, trabalhar com capital do banco, de instituição financeira, é positivo até para um crescimento, né? Então, se as dívidas estão sendo pagas no dia certo, então você está apenas endividado, o que não significa que é algo ruim. Tá. Agora, o inadimplente é quando ele já parou de pagar as suas dívidas. Então, eu já entrei numa bola aí, né? Eu não paguei o meu cartão, entrei no rotativo do cartão, ou eu não paguei nada da fatura do cartão, ou já estamos acumulando aí uma terceira parcela de financiamento, ou um terceiro aluguel vencido, né? Aí eu já estou inadimplente. Então, muito provavelmente, eu já estou negativado. E os superendividados são essas pessoas que já têm de dívida superior a 40% do seu rendimento. Então, e aí as despesas básicas? O que a gente faz para comer, para transportar, né, para morar, né? Nós temos outras despesas básicas necessárias, né? E o superendividamento, agora nós temos uma lei que nos ajuda para sair desse superendividamento. Que legal, como que ela funciona? A Lei 14.181 foi aprovada agora recentemente, em julho de 2021, e ela veio para proteger essas 60 milhões de pessoas, esses 60 milhões de brasileiros que estão endividados e superendividados e inadimplentes, né? Então ela é basicamente dividida em duas partes, né? E ela vem para proteger, para ajudar a educação financeira, né, para tirar o cidadão dessa super dívida. Que legal, muito bom. A gente agora vai para a próxima pergunta, que é do John Eric. Vamos lá. Qual hábito me faz permanecer endividado? Pequenas parcelas, compras pequenas, né? Aplicativos, às vezes é só 50 centavos de dólar, um livro, um e-book que é apenas R$20, apenas uma pipoca no cinema R$25, e daí nós vamos tendo um acúmulo, né? Entender que esses valores a longo prazo, né, eles fazem uma diferença. Então, por exemplo, uma assinatura de qualquer aplicativo ou um stream, por exemplo, de filmes, eu tenho, sei lá, R$10 ao mês. R$10 ao mês, no final de um ano, é R$120. Esses R$120, se eles estivessem aplicados a 6%, eu teria, além dos 120, mais o rendimento. E consumindo o que me sobra, a dívida, a parcela a vencer, né? Às vezes as academias, né? Eu pago lá 12 parcelas na academia parcelados no meu cartão de crédito. E aí eu vou uma vez no mês, outro daqui 2 meses e eu estou pagando, né? Então, são esses consumos que não são racionalizados e não são somados, não são levados em consideração proporcionalmente à renda que eu possuo. Então, é onde a gente entra, né, em dívidas desnecessárias. Às vezes seria necessário, ou melhor, vamos dizer assim, seria a melhor opção. Por exemplo, essas coisas, em 6 meses, se você fizer um plano de 6 meses, você ganha tantos % de desconto. Se você fica receoso, se você vai conseguir cumprir aquilo, às vezes é melhor a gente pagar mais caro, mais o mês, do que a gente, de repente, se comprometer os 6 meses? Exatamente. É uma coisa que eu não vou consumir. E aí é muito importante, né, a gente perguntar, eu preciso? Eu devo? É necessário? Eu vou usar? Né? Existem perguntas que são importantes ser feitas para conter o nosso impulso, né, diante daquilo. Então, às vezes, é uma promoção, né? Promoção 3 por 2, né? Leve 3 por 2. Olha que blusa linda, mas eu tenho um monte de blusa. Só porque ela tá barata, eu preciso comprar?
Eu vou usar? Eu não tenho uma igual, ou parecida? É necessário nesse momento? Eu posso, né? Sim. Vamos nos perguntar, nos questionar mais. Agora tem a perguntinha da Mara. Quais são os vilões do orçamento de casa? Orçamento de casa. Isso é bem legal, hein? Supermercado, fast food, né? Comer fora de uma forma geral, se não levados em consideração, né? Então, eu peço uma pizza hoje, né? Um japonês amanhã, né? Aí, domingo, eu tô cansado, aí eu peço um lanche e no final do mês, né? Então, é bastante comum eu ir ao mercado, fazer compras, gastar lá, ficar na minha geladeira e eu pedir no fast food. Gasto com fast food e a compra na minha geladeira estraga. Então, são ambos desperdícios. É uma ação com desperdício em ambas as compras, entende? Então, racionalizar isso, né? Quanto que eu posso gastar? Não é ficar sem. Eu acredito que é igual dieta. A economia financeira é igual dieta. Se você restringe muito, depois, quando solta, perde a mão. Então, assim, não é que você não pode ter lazer, mas qual é a verba disponível que você pode usar para o lazer? Isso é bem importante a gente pensar, né? E agora a gente vê que alguns supermercados também dividem a compra, né? Isso. E às vezes a gente cai meio que numa armadilha, porque o mês que vem eu tenho que fazer de novo, não é? Exatamente. É o que eu estava explicando para você no começo, né? Aí eu ainda tenho as parcelas e a minha geladeira ainda está vazia. E ainda tem que comprar de novo e de novo. Ai. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Vamos lá. Qual a diferença entre sonhos e metas? Ai, ótima pergunta. Legal. E aí? Sonho é algo que eu desejo, mas está ainda na minha mente. Uma plástica, uma viagem, uma pós-graduação, mas ainda está na minha mente. Eu não tenho nem o orçamento de quanto custa, nem como eu vou fazer e nem o dia, a data para a finalização desse projeto. Então, quando eu tenho a mensuração, quanto ele custa, quanto tempo que eu vou demorar para juntar esse dinheiro ou qual estratégia que eu vou fazer para ter esse dinheiro e a data da execução. Aí sim eu vira uma meta. Sonhos tá só no campo imaginário. A meta já tem informações e que facilitem as minhas ações. Legal. Pra gente começar já a agir. Agir. Boa. Tem bastante gente no WhatsApp fazendo perguntas Que sobre ótimo. a lei. E as pessoas queriam saber um pouquinho mais como é que funciona essa lei do superendividamento. Então, a lei, eu vou tentar resumir de modo simples, mas a lei é bastante ampla e ela vem super positiva porque o objetivo dela é muito bom. A prática ainda a gente não sabe porque ainda é uma lei nova. Mas o objetivo dela é proteger o consumidor, né? Inclusive se divide em duas grandes partes. A primeira parte é sobre a regulamentação da oferta de crédito. Então, existem diversas instituições financeiras que têm propagandas abusivas, assim, juros zero, mentirosas e abusivas, né? Juros zero, nós não vamos consultar Serasas, fornecemos crédito para pessoas negativadas, esse tipo de coisa, a lei vem para fiscalizar, coibir e proibir. E principalmente os vulneráveis. Tanto que ela é importante que ela vai mexer tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Estatuto do Idoso. Porque agora vai ser proibido ofertas abusivas para esse tipo de público. Então, assim, já aposentou, já tem instituição ligando, te oferecendo crédito. Agora fica proibido e vai ter uma fiscalização um pouco mais rígida nesse aspecto de publicidade de créditos com propagandas mentirosas, porque às vezes não, né? A maioria das vezes nunca é zero juros. É zero juros, mas eu tenho uma taxa de análise de crédito, aí eu tenho uma taxa eletiva, eu não tenho juros, mas eu tenho taxas, eu tenho outras coisas que acabam acrescentando. Então, a partir de agora, é obrigatório a instituição financeira que cede o crédito descrever claramente todas as taxas e encargos que estão sujeitas àquele contrato.
Legal. Para não ter surpresa. Eu posso pedir ir na instituição hoje, pedir meu crédito, levar meu contrato, levar para o meu advogado ou para alguém da minha família, ler, e eu tenho 2 dias úteis para cancelar este contrato sem nenhum custo. Ai, legal. Isso é bem importante. Isso também vai em encontro com o que os bancos estão fazendo, do Open Fine e essas coisas? Isso, numa relação de mais transparência, né? De você saber o que você está consumindo. O crédito consciente, né? Legal. Usar o crédito com responsabilidade. E a gente vê que nessa tem muito golpe, Sim. né? Então, às vezes, é juro zero, você vai emprestar, olha só que pouquinho que você vai pagar. Eles mandam uma simulação para você e falam assim, só que para isso você precisa mandar, sei lá, mais R$300 nessa conta, né? Eu já vi Isso. muita gente caindo nessa. E aí, o que acontece? Você já está endividado, você, de repente, não tem os R$300, você pediu emprestado, ou é tudo que você tinha para pagar a conta, por exemplo, de luz da sua casa, e você acaba oferecendo para essas pessoas e você pede esse dinheiro e pede até, né, às vezes a gente fica com vergonha de ter caído, né, a dignidade. Exatamente. Então é bem triste isso, então é bom a gente ficar atento, porque quando as pessoas estão nessa bola de neve do endividamento, dá desespero. Desespero. Né? Então Isso acho que mesmo. todas as pessoas ficam tentando olhar uma luz até no fim do túnel, né? E o desespero não é um bom conselheiro, né? Não. Porque daí vai cair nessas ofertas mentirosas e enganosas, né? Com certeza. Como que a gente poderia dar uma dica para as pessoas que estão passando por essa situação? Eu penso muito nisso porque a gente teve pessoas que perderam o emprego, né? Pessoas que, infelizmente, tiveram pessoas em casa que ficaram doentes, que ainda estão doentes, precisando de remédio, precisando de uma boa alimentação, né? E em casa as pessoas tentando se virar, tentando fazer uma renda extra, mas a gente sabe que às vezes não é possível ou é insuficiente, porque a gente não pode desistir da vida, mas às vezes é insuficiente e que ainda tem as dívidas, que ainda tem aquele telefone que não para de tocar, né? A gente sabe que acontece isso, porque as pessoas também precisam fazer o trabalho delas de cobrar, Isso, né? exatamente. E como que a gente faz pra gente, de repente, não cair em armadilhas, pra que a gente consiga respirar e enxergar uma luz nisso tudo? Como que a gente faz? Essa é a outra parte da lei, né, 14.180, que ela vem para educação financeira, proteção e a garantia de retorno desse cidadão à vida normal, né, à vida civil. Então, existe agora a possibilidade, né, não é para todo mundo, é para os endividados acima de 41%, que já estão realmente super endividados. A lei permite que você reúna todos os seus credores, preservando o seu valor mínimo de sobrevivência. Quanto sobra? Preservando o que eu preciso para sobreviver, me sobra R$500, mas eu tenho 20 credores. Então, esses R$500 vai ser dividido entre esses 20 credores até no prazo máximo de 5 anos. No momento, é só através de advogado. Então, eu tenho que constituir um advogado no momento. Existem estudos que o PROCON vai começar a fazer essa mediação, mas ainda é estudos. No momento, eu tenho que nomear um advogado, fazer uma planilha, um planejamento. Então, eu vou ter que fazer uma planilha de todas as dívidas, ver quanto que eu ganho, respeitar esse valor mínimo de sobrevivência, e o que sobrar vai ser dividido, né, após a sentença do juiz, né? Isso é tudo via advogado, né? Então, após a sentença do juiz, os credores aceitam, eles podem aceitar ou não. Mas hoje todo mundo está querendo fazer um acordo para que saia mais rápido os pagamentos. Não é interessante eu arrastar muito tempo, né? Então, assim, a probabilidade do credor aceitar a negociação é muito alta. Ai, que bom, né? Que a gente consiga, que as pessoas tenham mais dignidade, né? Que as pessoas tenham trabalho e que nem que seja na marra, que a gente aprenda a fazer essas planilhas de uma forma para que a gente consiga levar a vida de uma melhor forma, né? Que todo mundo Exatamente. precisa disso. Muito bom, Aninha. Seja sempre bem-vinda à nossa Muito casa, obrigada, viu? viu? Eu que agradeço. Você de casa, ficou com alguma dúvida? Aproveita, ó, entra lá, ó, pensilume.com, e também tem o Instagram, que é pensilume, tudo junto, tá aparecendo aí na sua tela, e o e-mail é anaclaudia@pensilume.com. Beijos. Obrigada. Minha gente, é difícil, né? Às vezes a gente acha que não tem mais saída, né? Mas calma, respira, faz a sua planilha, vai se organizando, que para tudo a gente dá um jeito, viu? Para tudo dá-se um jeito.